Para de levar as coisas de Deus de qualquer jeito. Para de ser hipócrita. Para de vir aqui na igreja e ficar só olhando para a igreja. Para de ficar olhando a gente cantar, orar. Como se a gente fosse espetáculo para você. Para de ficar com uma fachada de cristão aí. Larga tudo isso. Começa a jejuar. Coloca o joelho no chão. Chora diante de Deus. Você está pensando que é grande, que não precisa? Você não faz porque você é carnal. Você não faz porque o teu coração está no mundo. É por isso que você não faz. É por isso que nunca tem vontade de fazer. Porque a tua mente não é de Cristo. Você se opõe às coisas de Deus. É por isso que você é metido a julgar pastor. É por isso que a tua arrogância te leva a ficar julgando se a igreja tem que ser assim, se o pastor tem que falar assim. Porque Satanás dirige teus pensamentos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque aqui tem gente santa servindo ao Senhor. Aqui tem gente que ama a Deus. Que não está apoiado em si. Está apoiado no que o Espírito Santo dá. Tem crentes ameaçados, e não é de hoje. Tem muita gente que se acha bacana e pensa assim, eu estou desviando. Estou dentro de igreja que eu não gostei. É Deus que está te jogando fora. Deus joga alguém fora, joga. Joga. Quem zomba dele, quem escarnece dele. E não se zomba dele quando se fala mal dele. Se zomba dele quando não se respeita a ele. Tem gente que adultera e sobe nesse púlpito para tocar, para cantar. É gente que não teme a Deus, que não tem nada com Deus. São verdadeiros servos de Satanás. Eu não estou falando nada disso porque aconteceu isso ontem, antes de ontem. Eu estou falando isso porque isso aí acontece sempre na vida das igrejas. Gente que não tem temor nenhum diante de Deus. São crentes ameaçados. A palavra de Deus diz no Salmo, o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Ele não aguenta. Ele não aguenta. Ele não suporta. Porque o ímpio não suporta ver o seu orgulho, a sua vaidade mexida. Se tem uma coisa que você vem aqui para acontecer na tua vida, é ser mexido no seu orgulho e vaidade. Na tua arrogância. E o ímpio não suporta isso. Ele se inquieta. Ele fica invocado. E os ímpios que estão aqui hoje vão sair daqui falando mal de mim. E eu estou feliz com isso. Eu fico preocupado se gente santa tem o que falar contra a minha vida. Aí eu fico preocupada. Mas gente que a vida não reflete a glória de Jesus Cristo, não me preocupo nada. Pelo contrário, é testemunho da graça de Deus sobre mim. Tem crentes ameaçados. Você quer ver como tem crentes ameaçados? Olha Apocalipse. Você cansou, é? Belezinha. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, versículo 1. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Olha aí, ó ameaça. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Se assenta. E não tira o olho de mim.
Se você me acha bonito, olha para mim. Se você me acha feio, eu continuo olhando também. Porque você não tem que ver minha aparência. Você tem que ver minhas palavras. É ver minhas palavras. Não é ouvir só, é ver minhas palavras. Se eu ver alguém olhando do lado, eu vou aí. Vou falar de olho com olho. Hoje eu estou invocado, gente. Já deu para perceber. Eu estou invocado. Não é com você. É com Satanás, Francisco. É com o diabo. Infelizmente, algumas pessoas me fazem ter um malabarismo para ficar invocado com o diabo e não com elas. Porque elas fazem de tudo para transparecer a vida do diabo na vida delas. Fazem de tudo. Ferem a palavra, Paulo. Erram a palavra. Hoje a gente vive um tempo de gente folgada, de desigrejado, gente que se acha maior do que pastor, do que igreja, do que Deus. Gente que está pensando que o reino de Deus é sentar num restaurante e ficar, Deus me serve, traz isso, traz aquilo, eu quero um pastor desse jeito, um diácono daquele e uma música assim, tá? De sobremesa, me dá uma bênção. E Deus tem que ficar ali atendendo os prazeres e os caprichos dessas pessoas mesquinhas, que não se quebrantam diante de Deus, que não se rasgam diante de Deus, pecam, erram, são maldosos e ainda são cheios de razões. E eu não estou falando lá do mundo. Se eu quiser falar isso com o mundo, eu tenho que ir lá fora. Assim como o Senhor não está falando com o mundo, Ele está falando com a igreja de Éfeso. E Ele está dizendo, aqui na igreja de Éfeso tem gente ameaçada. Mas tudo que tem que fazer, só que não tem amor. Tem amor por mim. Quando diz volta ao teu primeiro amor, não está falando volta a amar tua esposa, volta a amar teus filhos, volta a amar o teu trabalho, volta a amar a igreja, volta a amar o ministério, volta a amar os inimigos que você odeia hoje, volta a amar os amigos. Não! Quando fala primeiro amor, quem é que tem que amar em primeiro lugar? Então eu posso amar Deus e odiar meu irmão, e eu posso não amar meu vizinho, não amar minha igreja, porque eu tenho que voltar ao primeiro amor, amar Deus. Então eu não preciso amar meu pastor, minha igreja, meu marido, meu filho, minha esposa, eu não preciso amar meu inimigo, eu tenho que amar Deus, voltar ao primeiro amor, amar Deus. Olha, aquele que não ama, tudo isso que eu falei, nem sabe o que é amar Deus. Porque aquele que fala assim, eu amo a Deus, a Bíblia diz, João, o apóstolo João na sua carta de amor, ele diz, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Porque como que alguém pode amar a Deus que não vê? E não amar o seu irmão, a pessoa que está perto, que está vendo? Amar a Deus é um passo a mais. É o primeiro e o maior passo. Quem ama a Deus passa a amar. Ama gato, cachorro, árvore, poste, papagaio. Ama pessoas, ama amigos, inimigos, igreja. Agora, quem não ama Deus se torna uma pessoa sem afeição natural. Não tem afeição pela família, não tem afeição pelos irmãos. Tem o seu líder de gêmeos que fica atrás dele. Ô irmão, por que você não vai na reunião? Por que você não participou daquele evento? Por que você não fez aquilo? Fica invocado com o líder. O líder está preocupado com a pessoa. Está interessado em ver a pessoa envolvida no reino. Porque, deixa eu falar uma coisa para você. O reino de Deus é dinâmico. Eu acabei de falar 83 pessoas batizadas. Vou falar uma rotina, não vou falar coisa de agora, que não fico falando sempre. Uma rotina. Eu e um grupo de irmãos viajamos esse fim de semana 800, 900 quilômetros. Pregar aqui, pregar lá. Vocês tiveram vigília aqui, eu tive vigília de pastores lá na Zona Leste. O pastor Paulo foi comigo. Passamos a vigília na sexta-feira, viajamos, fomos para lá, fomos para cá. Teve hoje de manhã um negócio maravilhoso aqui na igreja. Eu não estava, fiquei triste. Eu estava lá em Pirassununga, ajudando a batizar 22 irmãos. De uma igreja que ficou 9 anos sem batizar ninguém. 9 anos sem batismo. Assumimos aquela igreja 3 anos atrás. Tinha 9 crentes na igreja de Santa Fé, Ricardo. Tinha 20 crentes na igreja de Cleito Malamã. Hoje a igreja, as duas igrejas estão com 91 pessoas. Só hoje batizou 21 pessoas de lá. Correndo, correndo. Não estava aqui, meu coração estava aqui. Ontem teve jantar de multiplicação, de festa dos líderes que multiplicaram, dos gêmeos. Coração
correndo, comendo sanduíche na estrada. Pastor Orlando Matos deu um sanduíche, um cachorro quente para a gente, só comer, botucatu. Os irmãos jantando aqui, e eu com saudade dos irmãos e da janta. Correndo, culto de manhã, culto à noite, viajando. Irmãos aqui trabalharam sexta-feira o dia inteiro, sábado o dia inteiro, para preparar tudo do fim de semana. A bonitinha aí, o bonitinho. Vim no culto, não gostei. Está errado. Não é assim. Ah, vá te converter. Você não entendeu nada do evangelho ainda. Não sabe nada de Deus ainda. Dê graças a Deus que eu sou crente, que eu só falo isso, vai te converter. Fica com esse caminhão nas costas, esse peso emocional, essa vida truncada, amarrada, triste, abatido o tempo inteiro, luta, e não sabe o que é. O diabo te escravizou, irmã. O diabo te prendeu, ficou te amarrando. É por isso que você vive assim. Porque a vida com Deus é maravilhosa, é extraordinária. Você corre, faz, e não se cansa e se renova. Os problemas vêm, e daí? E daí? Quem é que tem Jesus aqui? Levanta a mão. Fala para o teu problema. E daí, problema? E daí? Fala para ele. E daí? Crente ameaçado, não ama mais Jesus. Sabe por que acontece isso? Vida sem propósito. Fala aí, vida sem propósito. Não, eu tenho propósito de comprar casa própria. Ah, lá ser mesquinho lá na China. Tenho propósito, progredir. Eu quero ser pastor. Ah, deixa de ser pequeno. Deixa de ser pequeno. Tenho propósito, quero casar. Infeliz. O propósito teu na vida é casar. Infeliz. Miserável. Quero ser rico. Ah, você é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Vida sem propósito. Sabe qual é o propósito da vida? Matar a velha natureza. Ser uma nova criatura, nascer para Deus e começar uma carreira. Começar uma carreira que vai durar a vida inteira. Para cumprir essa carreira, você não vai deixar de trabalhar, mas isso não vou trabalhar. Não vai deixar de estudar, mas isso. Vou fazer coisas, mas isso. Tem uma carreira, tem um foco na vida. Qual é o foco? Abre a Bíblia comigo em Efésios. Essa carta aqui, dessa igreja que é ameaçada, que lá no Apocalipse, 30 anos, nós estamos voltando 30 anos agora. Nós lemos o que Jesus fala para a igreja de Éfeso, e diz, ó, vocês estão ameaçados, eu vou arrancar vocês do seu lugar. Eu vou tirar você do seu lugar. Agora volta 30 anos para a mesma igreja. Antes dessa ameaça. Antes dessa ameaça. Primeiro, vai aqui, ó. Deixa eu achar. Efésios 6. Versículo 24. Último versículo de Efésios. Dessa igreja aqui. Último versículo. Toda a carta fala a mesma coisa. Agora chega no último versículo. A graça seja com todos os que... Os que amam quem? Ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que tipo de amor? Amor que não estraga. Amor que não envelhece. Amor que não passa. Amor que não fica feio. Amor que não perde brilho. Amor que não perde fervor. Amem ao Senhor com amor incorruptível. Não ouviram? Não ouviram, Leandro, meu genro querido? Não ouviram? 30 anos depois está lá o Senhor, ó, eu vou arrancar você do seu lugar. Eu vou arrancar você. Porque você deixou o teu primeiro amor. Sabe aquele tempo que você vibrava na minha presença? Eu sei que tem culto que é borocochô.
Eu sei que tem culto que o pregador é borocochô. Mas e daí? Jesus está lá no culto borocochô também. Se o pregador não ajuda, se ajude, irmão. Se o ministério de louvor não ajuda, se ajude. Não deixe o borocochô que estão fazendo entrar na tua vida. Tire o borocochô. E se não dá para ninguém te ministrar, ministre você diante de Deus. Se renove, se encha. Eu sei que tem, até aqui às vezes tem. Até eu às vezes estou meio borocochô. Todo mundo tem seus dias, seus momentos. Mas hoje não tem nada borocochô aqui, viu? Se você está aí, friozinho, quietinho, você tem que se converter, cara. Você está ruim demais. Meus problemas, não tem problema coisa nenhuma. É o diabo que te enganou com teus problemas. Não tem problema nada. Não tem problema nenhum. Quem é que tem problema? Matou na hora. Quem é que tem problema? Quem é que tem problema? É esse que morre e vai para o inferno. Esse é que tem problema. Quem é salvo aqui? Quem vai morrer e vai viver com Jesus eternamente? Vai ressuscitar? Quem? Então você não tem problema coisa nenhuma, seu tonto. O diabo é que está te enganando. Você não tem problema coisa nenhuma. O diabo te amarrou. Esses grilos na tua cabeça, essa confusão toda, sabe o que é? Falta de amar Jesus. Se você quer um evangelho ralo, baratinho, fraquinho, um evangelho que é bom se vier acompanhado de 6 psicólogos, 8 psiquiatras, 10 médicos, 50 conselheiros, pastor avivado, um evangelho que tem que ter tudo isso para você dar um glória a Deus. Se você precisa disso, você não entendeu é nada. Só Jesus aqui na tua vida é o suficiente. É esse evangelho que eu creio desde a minha infância praticamente. E que eu prego. Só Jesus é tudo. Quem tem Jesus, levanta a mão. Então você tem tudo, camarada. Se você responde ao evangelho que eu prego há quase 30 anos aqui nesse púlpito, dessa igreja, se você responde a esse evangelho, então se você tem Jesus, você tem tudo. Fala para o seu irmão, não seja borocochô, irmão. Você fica falando do culto que é borocochô, do pregador que é borocochô. Borocochô é você. Você é um borocochão. Grandão. Porque não crê, porque não tem fé. O que você está precisando é se render a Jesus. É desesperadamente se abraçar nos pés dele. Esse evangelinho fraco não dá não. Eu creio no evangelho que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Eu creio no evangelho que faz a gente morrer por causa de Cristo. Que nem aqueles cristãos cóptas lá do Egito. Que nem milhares e milhares de irmãos que estão morrendo por causa de Jesus em várias partes do mundo. São queimados, apedrejados. Eu creio nesse evangelho. Não esse evangelho aí que você tem usado, esse delivery, que vai lá para casa, que faz o que você quer, do jeito que você quer. Isso daí eu não creio, isso daí é balela. É por isso que está cheio de crente neurótico por aí. Grilado, triste, abatido. Que foi que você está aí desesperado? Meu time perdeu. Vá. Vida sem propósito a tua. Vida sem objetivo, seu tonto. Aqueles caras que correm lá nem te conhecem, nem ligam para você, seus bobão. Teu time perdeu e agora eles estão lá na churrascaria rindo e conversando um com o outro. E você, trouxão, está todo aí deprimido. Bobão. Eu estou tarimbado nisso, acostumei a ver meu time perder. E não me abalar. Está com medo que eu dê um chute aí na cabeça de vocês? Não tem propósito na vida. Vira crente ameaçado. Afinal de contas, pastor, qual é o propósito? Vamos lá. Efésios capítulo 3. Qual é o propósito? Não é um propósito para um, para outro, é para todo crente. Todo crente. Efésios capítulo 3. Paulo vai falar do propósito da vida. Aqui está o resumo da vida. Se você não entendeu nada até hoje, entenda pelo menos isso que eu estou falando.
Aqui está a razão de viver do cristão. Quando alguém morre para a velha natureza, nasce para a nova criatura, precisa necessariamente viver nesse propósito que eu vou apresentar aqui. O propósito é tão sério, que o apóstolo Paulo, para falar do propósito, ele diz no versículo 14, eu ajoelho-me diante do Pai. Para poder falar disso que é tão sério, eu me ajoelho diante do Pai. Qual que é o propósito? Final do versículo 19. Sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É ter uma vida cheia de Deus. Não é estar cheio de Deus. Tem gente que passa o tempo e fica cheio de Deus. Se você perguntar para ele se está cheio de Deus, ele fala, não, eu estou cheio da igreja. E a igreja é de quem, seu infeliz? Estou cheio do pastor. Você acha que o pastor é de quem? Do diabo, do capeta? Estou cheio dos irmãos. Você acha que esses irmãos foram lavados com que sangue? Está cheio de Deus. O propósito na vida é ser cheio de toda a plenitude de Deus. É tudo que Deus é, significa, representa, encher a mente, encher o coração, encher as emoções, encher as ações, a força. Por isso que Jesus disse amar a Deus com todas as tuas forças. Porque aí o que faz com as mãos, com os pés, as iniciativas na vida, é de uma pessoa cheia de Deus. Propósito desse que morre. Quem que tem a sua velha natureza morta aí? Quem tem, levanta a mão. Quem nasceu de novo é uma nova criatura em Cristo Jesus. Propósito para a tua vida é só um: ser cheio de Deus, de toda a plenitude de Deus. Se você tem outras metas na vida que mexem com as tuas emoções, que te abatem ou te alegram, você está ruim, você tem que se converter, você tem que entender o que é ser nova criatura. Você vai ter problemas, dificuldades, lutas em toda a sua vida. Mas quem tem a meta de se encher de Deus, não vai se entregar diante das dificuldades, não vai se abater. Pode chorar uma noite, mas pela manhã vai acordar ouvindo o Espírito Santo dizer: esse é o dia que eu preparei para a tua alegria. Se alegre nesse dia, porque é o dia que eu preparei para a tua alegria. Agora fica com um propósito errado na vida. Fica com um propósito errado. Fica borocochô porque queria casar e não casou. Quem tem o propósito na vida de se encher de Deus e não casou, olha para todos os homens, se é mulher. Olha para todas as mulheres, se é homem. E diz assim: ninguém me quis, seus infelizes não sabem o que estão perdendo. Porque aqui tem alguém com propósito. Como é que você acha que um cara... Eu vou ser sincero, eu às vezes brinco da minha beleza, eu sei que eu sou feio. Vocês falam que vocês parecem comigo. Eu não sou carismático, eu não sou bacanão, minha sobrancelha cai, meu semblante é duro. Eu já orei... Duro, não precisa também confirmar, Paulo. Eu estou falando ele é. Hora errada para dizer amém, irmão. Eu fui orar diante de Deus, ele me fez lembrar de Jeremias. Jeremias, eu te fiz martelo para esmiuçar mesmo. Jeremias foi lá reclamar: por que me fez assim, Senhor? O Senhor falou: eu te fiz martelo para esmiuçar. Eu estou me esforçando para me tornar uma marreta. Martelo é pouco, eu quero ser marreta. Tem muita gente precisando apanhar e ser esmiuçado, sabe? Para de ficar com esse negócio: ai, tadinho de mim, pobrezinho, não sei o quê. Pobrezinho do diabo, que não tem nem condição de se arrepender. Você não é pobrezinho coisa nenhuma. Você é salvo? Jesus te ama? Tem o seu nome no livro da vida? Então você não é miserável coisa nenhuma. O que falta na tua vida é propósito.
Ah, mas eu sou infeliz porque sou gordo. Ah, deixa de ser babaca. Seja gordo, mas não seja babaca. Ora. Ah, mas você não sabe, toda a roupa que eu vou pôr não serve. Eles é que fazem a roupa errado, se você tem propósito na vida. É. Se você tem propósito na vida, é isso. Teve a resposta que você precisava, irmão? É isso mesmo. Gente grilada, gente que fica confusa com essa vida. Sabe por quê? Ninguém deixa de amar o Senhor, ou ninguém deixa de amar. É que deixou de amar o Senhor porque está amando o mundo agora. Casamento é desse mundo ou não é desse mundo? Ah, é? É? É ou não é? Lá no céu ninguém se casa e ninguém se dá em casamento. Casamento é desse mundo. Porque não casou, está batido? Você ama esse mundo. Dinheiro é desse mundo ou não é? Ah, porque não tem tanto quanto você julga que precisa, está abatido, fica borocochô? Você ama esse mundo. É, pastor, você não sabe a dor que eu tenho aqui na perna. Pô, a perna é desse mundo e a dor também. Ué, na eternidade tem dor na perna? Tem dor em algum lugar? Não. Então fica assim, é isso aí, ninguém é eterno. Fica aí, por quê? Estou com dor. É dor. Ah, gente, 53 anos, eu já convivo com as amigas aqui. E elas não me impedem de nada. Elas não me impedem, não me tornam borocochô. Não me jogam no chão. É dessa vida. Tudo que eu falei, tudo que eu não falei é dessa vida. Tudo que te faz ficar sem caída é dessa vida. Deixou de amar o Senhor com amor incorruptível para amar o mundo. Tiago 4,4, adúltero, adúltera. O amor desse mundo é inimizade contra Deus. Quem ama esse mundo não pode ser amigo de Deus. Ama o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. João? Onde é que está escrito? 1 João 3. Não, 3,16 eu acho que não. Me salva porque eu não lembro onde está. Não ameis o mundo e nem o que... 2,15. Acharam? Ó? Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu te pergunto, peraí. Você se abate, você vive mal, você está sempre ruim, você está triste, você está caído, você se tranca no quarto escuro, fica lá o dia inteiro, deprimido, abatido, fica cabisbaixo, olha para as pessoas, todo mundo olha para você e fala, coitado. Tudo isso, por quê? Porque você está preocupado com a eternidade? Porque você está interessado em viver com Deus? É por isso que você está assim? É por causa dos teus pecados que você está se arrependendo deles? É por causa de problemas dessa vida? Não, ninguém que está buscando o Senhor vai ficar caído, não. Aquele que está buscando o Senhor, quando parece que ele vai cair, vem aquela mão poderosa e grandona. Levanta, segura, sustenta. Fica assim porque ama o mundo. Está preso no mundo. E passou a ser um crente ameaçado. Porque o apóstolo se coloca de joelhos. E ele diz, lá no último versículo aqui de Efésios 3, ele diz, sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ninguém se enche da plenitude de Deus assim da noite para o dia. Ah, fui num culto abençoado, fiquei cheio da plenitude. É, lorota. Papo furado. Isso dura 15 minutos depois que acabou o culto. Ser uma pessoa cheia de Deus, da plenitude de Deus, é um trabalho da vida inteira. É desde que morreu a velha natureza, nasceu a nova criatura, até o dia do arrebatamento, ou o dia que alguém estiver cantando lá, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. E você? É para toda a vida um trabalho de ser cheio da plenitude de Deus. O apóstolo Paulo, depois de uma vida muito frutífera, cheia de Deus, todo mundo que olhava para Paulo é cheio de Deus. Ele está velhinho, ele está terminando uma das últimas coisas
que ele faz? Ele escreve uma carta, ele diz assim: eu prossigo para o alvo, não que eu já tenha alcançado, mas eu ainda prossigo para alcançar o alvo da carreira que me está proposta. Ele que escreveu aqui, ser cheio de toda a plenitude de Deus. Para ser cheio de toda a plenitude de Deus, está recheado aqui do versículo 14, quando a palavra de Deus diz, o apóstolo diz: eu me ajoelho para falar desse objetivo da vida. Até o versículo número... Cadê? Do versículo 19, que ele diz assim: sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui tem 4 coisas para serem feitas. A primeira, sentir-se membro da família de Deus, que tem uma identidade com Deus. Olha no versículo 15. Depois que Paulo se põe de joelhos, ele diz assim, ele fala do Pai, e ele diz: do qual, ou seja, do Pai, recebe o nome toda a família. Toda a família recebe o nome do Pai. O que é nome, gente? Identidade. Eu falo Ítalo, vocês pensam em quem? Fiquem em pé, fiquem em pé. Eu falo Ítalo, você pensa nesse daqui? Amém. Não. Eu falo Ítalo, você pensa nessa daqui? Você pensa nela? Eu falo Ítalo, César, você pensa nele aqui? Ou nela aqui, que levantou também? Não. Fique em pé. Eu falo Ítalo, você pensa em quem aqui na igreja? Nele. Poderosa a coisa. É identidade, tem identidade. Essa pessoa aqui, que tem como alvo na vida ter a plenitude de Deus no seu interior, primeira coisa dela, ela vai ter um nome que se identifica com Deus. Quando falar crente, vão lembrar dele. Quando falar bondade, vão lembrar dele. Quando falar santidade, vão lembrar dele. Quando falar conhecimento das coisas de Deus, vão lembrar dele. Falar sabedoria, vão lembrar dele. Fervor, vão lembrar dele. Será que estão lembrando de você quando falam caloteiro? Deus não é caloteiro. Malandro. Sem vergonha. Enganador. Deus não é nada disso. Fracassado. Deus é fracassado, gente? Hã? Derrotado. Deus é derrotado? Deprimido. Deus é deprimido? Quem vai se encher da plenitude de Deus, primeira coisa, recebe no seu nome, busca no seu nome parecer com Deus. Segunda coisa, constrói uma vida baseada no amor. Deus é amor. João, novamente nosso irmão João, ele vai definir Deus, ele diz assim: Deus é amor. Se vai ser cheio da plenitude de Deus, a vida é fundamentada, é baseada em amor. Por isso que Paulo escreve aqui agora no versículo 17, ele diz assim: olha, dentro desse propósito eu oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. Ele usa a figura da construção civil e ele usa a figura da agricultura. Qual que é a base de uma construção civil? Alicerce. Que o alicerce da construção da vida de vocês seja o amor. O que é que sustenta uma árvore? Uma planta? A raiz. A raiz profunda, a raiz forte. Vocês sabem que tem algumas raízes que elas são fracas. Então você planta aquela, eu não vou saber dizer qual exatamente, mas você planta aquele tipo de semente daquela árvore com raiz fraca, e ela vai se aprofundando. Chega numa rochinha, ela bate na rocha, ela morre. A rocha impede que chegue água nela, e a planta seca. Não tem raiz. Fica fraca. Mas você sabe que tem um outro tipo de planta? Que ela vai se aprofundando na sua raiz, e quando encontra uma rocha, ainda que ela seja muito grande, sabe o que essa planta faz?
a raiz vai cercando a rocha e se agarra na rocha. E aí a raiz fica mais forte ainda. E a árvore continua crescendo, frondosa, dando fruto, tendo folha, fazendo sombra. Porque a rocha não impediu de se aprofundar. A rocha serviu de ferramenta para se solidificar, para se fortalecer. Quem tem o propósito na vida de ser cheio de Deus, da plenitude de Deus, vai fundamentar a sua vida nos alicerces com amor. A raiz vai ser arraigado em amor. O alicerce da construção da sua vida vai ser o amor. Terceira coisa dessa pessoa aqui, que tem propósito na vida. Ela não vai caminhar sozinha. Eu falo com muito amor com você, embora eu fico bravo com isso. Porque é um grande engano que Satanás tem semeado. Pessoas achar que toda igreja é igreja. Eu não tenho nada a ver com nenhuma outra igreja. Eu não estou dizendo que nenhuma igreja é ruim ou nenhuma igreja é boa. Eu sei o lugar onde Deus me colocou e eu sei as pessoas que Deus colocou aqui. Te encontra uns irmãos tudo errado aí na vida. E aí, irmão, onde você está? Não, estou na igreja. Não está na igreja nada. Deus colocou aqui, o que está fazendo lá? Está tudo errado. Anda sozinho. E quando lá der um problema, também não está lá. Nós vemos uma geração aí que casou, não deu certo, larga. É amigo, não dá certo, larga, troca, vai para outro. Emprego, não estou contente, sai, vai para outro. Aqui, ó, quem é que trabalha na mesma coisa há 30 anos? Quem faz 30 anos a mesma coisa? Quem faz 30 anos a mesma coisa? Quem está na mesma empresa há 20 anos? Na mesma empresa trabalhando. Hoje é cada vez mais raro, é meia dúzia. Pessoas que não sabem ser firmes, perseverantes, caminhar junto nas dificuldades, caminhar junto nas lutas. A mulher era bonitinha, estava junto, deu uma engordadinha, arruma outra. O marido tinha um dinheirinho, estava junto. O miserável perdeu tudo. Larga o miserável, agora ele fica mais miserável ainda e leva o que ele tem. É uma gente que hoje não sabe mais caminhar junto. Vai lá diante do pastor, do padre, do pai de santo, sei lá, e fala até que a morte não separe. Semanas que vem já separou. Um pastor, não fui eu não tive essa ideia, infelizmente, mas teve um pastor que o casal foi se aconselhar com eles e disse assim, nós vamos separar. O marido falou, não quero mais essa esposa. Tá bom, você vai continuar sendo crente? É lógico que eu vou continuar sendo crente. Então tá certo, vem aqui, vou pôr a mão na tua cabeça, vou orar para você morrer. É? Você não quer mais essa mulher? A Bíblia diz que até que a morte separe. Você não quer mais ela, vamos orar para você morrer. Ué, eu vou adotar isso. Vem falar comigo de aconselhamento para separar, vem? Vem. Ué, miserável, um dia você não falou que ia até a morte separar? A gente vive essa geração de gente fraca, de cabeça fraca, enganada. Essa geração de gente que não vai em lugar nenhum, porque não tem perseverança, nos obstáculos. Chegou a rochinha, já seca. Em vez de agarrar a rocha, fala, não, essa tribulação aqui, essa dificuldade vai me fazer mais forte. A gente vive essa geração. Mas aqui a palavra de Deus, ela diz assim, ó, no versículo 18, seguindo por propósito, ó, juntamente com todos os santos. Juntamente com todos os santos. Não constrói sozinho isso. Não chega. Por quê? Porque os santos têm dons para exercerem na tua vida. Os santos têm correção nos teus erros. Os santos têm coisas para tratar com você. E para chegar na plenitude de Deus, precisa estar junto com todos os santos. Não é? Tem gente que fala, a igreja tem panelinha. Irmão, o que eu quero é panelão na igreja. Você quer panelão também? Não é panela, é panelão. Não dá para conhecer todo mundo, falar com todo mundo. Não dá. Mas quando a igreja, a gente acorda, quando o pastor da igreja chegar aqui e falar, amanhã a gente vai reunir para fazer isso aí, é todo mundo. Aí é todo mundo.
junto com todos os santos. Eu vou no que eu gosto, no que eu me sinto bem, no que eu quero. Seus menininho e menininha, é criança que faz isso. Filho, come brócolis. Não gasto. Pega chocolate, pega. Come arroz e feijão. Não quero, não quero. Seus menininho e menininha. Amanhã vamos fazer mutirão para encher a laje. Não gosto. Não quero. Essa semana eu estava conversando com um pastor amigo, ele estava me falando de uma igreja lá no Amazonas. Tem 7.500 membros a igreja. Eles não têm um funcionário para fazer limpeza na igreja. Não tem um funcionário. Todo sábado, 80 irmãos se inscrevem para ir fazer faxina na igreja. Não é porque se inscreveu que vai lá e faz. Quando se inscreve, eu estou doido para implantar isso aqui. Luciano, me ajuda, pelo amor de Deus, vamos fazer isso funcionar aqui. Não é economia de dinheiro, não. Quando alguém vai lá se inscreve, tem uma pessoa que diz para ele assim, então sábado você chega aqui tal horas e decora Êxodo 20:18, por exemplo. Para você entrar, você vai ter que citar o versículo decorado. Se não decorar, não entra. E a pessoa tem que chegar e decorado. Êxodo 20:18. Não é Êxodo 20, qualquer versículo. Ela tem que chegar e citar o versículo para poder entrar e fazer faxina na igreja. Essa geração de meninada, de criançada, se a gente falar assim, decora um versículo, que horror! A igreja está me oprimindo! A igreja está me oprimindo, exigindo de mim coisas, onde já se viu. Eu vou procurar uma igreja que não me oprima. Vamos fazer essa gente decorar versículo. Estou vendo gente no ministério trabalhando, a igreja toda está cantando e está sendo. Pô, essa gente para jejuar. Vai limpar a igreja, tem que conhecer a Bíblia para limpar a igreja. A igreja não tem funcionários, tem servos de Deus. Não tem músicos, tem servos de Deus. Não tem pregadores, tem servos de Deus. Não tem sonoplastas, tem servos de Deus. Não tem diáconos, tem servos de Deus. Juntos, caminhando juntos. Sozinho ninguém vai ficar com a plenitude de Deus. Sabe por que tem gente que gosta de estar aqui, está lá, Porque fica escolhendo pratos. Me agrada, eu vou. Não, aqui não me agrada, eu vou aqui. Não, eu gosto daquilo, eu vou lá. Eu gosto. Deus não quer isso. Jesus não quer isso. Hebreus 10:25 diz, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns, quanto mais vedes que o dia do Senhor se aproxima. Antes admoestai-vos uns aos outros. Olha por que abandonam a congregação. Não querem ser corrigidos, porque são soberbos, orgulhosos. Se alguém vai falar, já tive gente que, mas nesses 30, quanta gente que já... Olha, irmão, não é assim. Pastor, você pensa assim, eu penso de outro. Vá se medir, cara. Deus me chamou, me colocou para pastor para dirigir a tua vida. Eu vou falar para você agir assim. Eu não acho. Se eu perguntar para você o que está escrito em João 3,16, você gagueja. Não, eu penso diferente. Talvez, tem mesmo. Minha mente é de Cristo. Você pensa diferente? A minha é de Cristo. Caminhar junto com todos os santos. Quem tem propósito na vida, caminhar junto com todos os santos. Quarta e última coisa que eu quero falar para vocês no versículo 19.
Conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Numa outra versão diz toda a ciência. Não é errado parafrasear e dizer todo tipo de ciência, todo tipo de conhecimento, todo tipo de habilidade, de capacidade. Conhecer o amor de Cristo, que é superior, que é maior, que excede todo conhecimento. Quem está querendo ser cheio da plenitude de Deus, não se estriba em conhecimentos que não sejam o conhecimento do amor. E qualquer conhecimento que venha a ter, fica debaixo do conhecimento do amor de Deus. Não tem lugar para graduação. Não tem lugar para teólogo, para doutor. Tudo isso fica embaixo do conhecimento do amor de Deus. A universidade é de amar. A graduação é amar sobre todas as coisas. O doutorado é amar mais do que a si mesmo. Lá se foi embora meu sermão. Mas já acabou, não precisava mais. Vamos 30 anos na frente? A igreja de Éfeso ouviu tudo isso. Eu me ponho de joelhos, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus, vocês precisam de algumas coisas. Quais são as 4 coisas? Vamos lembrar? Precisa do quê? Pode ser qualquer uma delas. A identidade do Pai. Para que você seja cheio da plenitude de Deus, precisa da identidade do Pai em você. As pessoas precisam olhar para você e dizer, não, ela parece com Deus, ela parece com Jesus Cristo. Qual outra coisa? Alicerçado em amor. Arraigado em amor. Qual outra coisa? Andar sozinho. Não andar sozinho. É caminhar junto com todos os santos. O que você está fazendo que ainda não faz parte de um grupo pequeno, irmão? Puxa, até quando que a gente vai falar para você? Pelo amor de Deus, estou ajoelhado. Faz parte de um grupo pequeno. Não anda sozinho. E não fica pulando de um grupo para o outro. Ah, lá tinha pipoca, eu não gosto. Vou para o outro, tem Coca-Cola. Ah, o outro olha feio, não gosto. Não, aprende a andar com o grupo pequeno. Aprende a andar, fica junto, fica lá no mesmo. Fica lá no mesmo. Apareceu uma rocha, o que você faz? Faz a raiz ficar mais forte. Que mais? 4ª coisa? O amor. Conhecer o amor é mais do que fazer um curso de teologia. Eu sou presidente de seminário, fundador de seminário. Eu não estou falando contra a teologia. Mas conhecer o amor é mais do que fazer teologia. É mais do que ir para a faculdade, do que a universidade. A universidade tem muita gente desviando por causa das faculdades aí. Porque não conhece o amor de Deus e quer ser doutor. Não conhece o amor de Deus e quer ser doutor. Quem conhece alguém que se desviou por causa da faculdade? Levanta a mão. E eu não vou pedir para levantar a mão se você conhece alguém que se desviou, mas continua na igreja por causa da faculdade. Está cheio também. Por quê? Porque o conhecimento supremo passou a ser a ciência, as coisas dessa vida. Acha que é porque conhece. Bom, essa igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso chega lá em Apocalipse 30 anos depois. E o Senhor disse, vocês estão ameaçados. Vocês deixaram o amor. Primeiro amor. O amor por mim. Se vocês não se arrependerem, eu vou tirar vocês do lugar de vocês. Tem gente que acha que não, eu é que quis. Quis nada. Perdeu a graça. Perdeu o prazer, porque Deus tirou essa pessoa do lugar dela. Teu lugar não é o banco da igreja ou não é o púlpito da igreja.
O teu lugar é no amor de Deus. E quando você perde o teu lugar no amor de Deus, fica tudo ruim. O banco é ruim, o ministério é ruim, a igreja é ruim. Não vou dizer de mim, mas o pastor Luciano é péssimo. Porque a graça é estar no amor de Deus. Quando Deus tira a pessoa do lugar, acabou a graça. Acabou a graça. Nada mais tem graça. Aí ela vai ficar graça em outro lugar. Chega lá, vai ficar 2, 3, 5 anos. Acabou a graça de novo. Acabou a graça. Por quê? Porque a Deus é que tira a pessoa do lugar dela. Porque ela não entendeu, ela não tem um objetivo na vida. E sabem por quê? O que acontecia na igreja de Éfeso, naquela região, não é só na Éfeso, na Ásia Menor, onde estavam aquelas 7 igrejas do Apocalipse. Sabe as 2 coisas que mais influenciavam a igreja? 2 coisas eu vou dizer em todas elas: judaísmo e agnosticismo. Traduzir para você, para quem não entendeu ainda. O judaísmo é o que trazia para dentro da igreja rituais, cerimônias, obrigações, e isso era o principal. Isso era o principal. O judaísmo tinha que manter os filactérios, usar aquela roupa, fazer aquele costume, ter aquela prática. Ai de quem não fizesse. As pessoas faziam isso. O judaísmo ensinava, tem que fazer isso. Se ela estava feliz, se ela estava triste, se ela amava, se ela não, tanto faz. É só fazer os rituais. É fazer o que tem que fazer. Só isso. A segunda prática secular que entrava nas igrejas era o gnosticismo. O que era o gnosticismo? Busca da cultura. Busca da ciência. E a religião ser o conhecimento. Quanta gente que faz do conhecimento a religião. Busca na instrução e no conhecimento o fortalecimento da sua vida. Pensa assim, se eu for isso, aí eu sou importante. Se eu conhecer aquilo, aí eu sou bacana. Eu às vezes discuto com alguns pastores até, que querem ficar conversando. Eu sou chocro, gente. Vocês iam falar alguma coisa aqui, mas eu sou chocro. Agora estou virando até caipira, estou morando no interior, Caieiras, no meio do mato. Eu moro no meio do mato agora. Sou chocro. Meu linguajar assim é curto e grosso. Talvez por muita vivência de púlpito eu falo algumas coisas assim, um pouco mais, dá um recheinho. Eu não me apego em nada disso. O gnosticismo não. O que importa é a entonação da voz. O que importa é a erudição. O gnosticismo, o que importa é as palavras colocadas corretamente. O gnosticismo, o que importa é a cultura secular que possui. Uma época da minha vida que eu comprava todas as revistas, lia 3, 4 jornal, revista Veja, revista isso, revista aquilo, eu tinha que estar tudo informado, porque o pastor tem que conhecer tudo, não tem que conhecer nada, hoje eu não tenho mais nem paciência de ouvir aqueles caras falar. Não tenho mais. É tanta lorota, tanta conversa à toa. A mídia fica só repetindo as mesmas notícias o tempo inteiro, 24 horas por dia falando a mesma coisa. Os jornais tudo repete a mesma coisa, a semana inteira. Se um dia cai uma árvore, pronto. E a semana inteira falando da árvore que caiu. E tem gente que acha letrado. Tem que ler, tem que conhecer, tem que... Gente, e o jejum, e a oração, e o quebrantamento, e a busca de Deus. E se jogar diante de Deus. Ah, não, a gente faz isso quando dá tempo, mas tem que... Não troco. Não troco, vou continuar sendo chocro. Vou continuar sendo chocro. Vou continuar sendo chocro. Porque eu quero ser um chocro que ama a Deus. Sobre todas as coisas até o último dia da minha vida. Tem mais alguém que quer ser chocro comigo aqui? Vamos ficar em pé. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Senhor,
sabe, Senhor, porque eu vim aqui hoje à noite. Eu tinha motivos para não vir aqui hoje. Até me foi dito para eu não vir. Mas eu vim aqui porque eu precisava dizer para esses irmãos que o Senhor preparou para estar aqui agora à noite. Não tem muita gente, a nossa igreja merecia ter mais gente. Mas a gente tem andado por caminho errado. Eu lhe peço perdão por nós, do ministério da igreja, que tem deixado algumas coisas acontecer. Nos ajuda, Senhor, começando por mim. Por uma ordem hierárquica, passando pelo pastor Luciano. Chegando em todos os pastores e líderes da igreja, de todos os departamentos, grupos pequenos e tudo mais. Nos ajude a ser mais firmes naquilo que o Senhor quer para o teu povo. E quem não gostar, não é nosso problema, Senhor. Nós não queremos ser uma igreja fria. Nós não queremos ser pessoas frias. Nos arrependemos, Senhor. Pela nossa arrogância. Pela nossa presunção. Que leva até alguns de nós agora, se não quase todos, a pensar, não é para mim. Nos arrependemos. Porque o Senhor nos chamou para ser e fazer muito mais do que somos e estamos fazendo. Mas estamos dando volta em besteira, Senhor. Em coisinhas. Senhor, eu não oro o que outras pessoas querem que eu ore, eu oro o que eu sinto. O que eu penso. E eu estou aqui abrindo meu coração diante de Ti para te pedir. Marca o dia de hoje. Nessa reunião que não tem tanta gente. De manhã eu acredito que tinha muito mais gente. Mas marca a história dessa igreja nessa reunião. Como uma igreja que até quem for abrir uma porta nessa igreja, seja alguém que conhece a Tua palavra. Seja alguém que jejua e ora. Seja alguém que se derrete diante de Ti todos os dias na semana. Dá-nos esse temor, Pai. Em nome de Jesus. Quem deseja isso, diz amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. O Senhor guarde a vida de vocês. Quem é que vai terminar o culto? É o Ricardo que está dirigindo hoje, né? Ou é o pastor Luciano que vai ter? Quem é que é você? Então vem cá, Luciano. Termina aí.